A história começa frequentemente a história do Brasil em 1500, com navios portugueses a aterrar numa costa exuberante e intocada. Esta narrativa familiar pinta o Brasil como uma tela em branco, esperando para ser descoberta e moldada por pessoas de fora. Mas a verdade é muito mais complexa e muito mais antiga. Esta versão apaga o que veio antes. Uma terra moldada por milhões de pessoas ao longo de milhares de anos, não apenas tribos dispersas vivendo isoladamente. As florestas e os rios não estavam vazios, mas vivos de presença e engenhosidade humanas. Muito antes da chegada dos europeus, sociedades complexas floresceram aqui. Seus traços estão escondidos no solo da Amazônia, em misteriosas obras de terraplenagem e nos próprios padrões da própria floresta. Eram comunidades vibrantes, com as suas próprias histórias e realizações. Essas pessoas eram arquitetos da selva, não meros andadores. Eles projetaram a terra, construindo campos elevados, montes e canais para prosperar no ambiente desafiador da floresta tropical. Novas descobertas, cidades antigas, vastas redes rodoviárias e sofisticados sistemas agrícolas desafiam o mito de um deserto intocado por mãos humanas. E se o Brasil Cabral Vice não fosse um começo, mas o rescaldo do colapso? Uma terra que se recupera da queda de grandes civilizações, as suas ruínas engolidas pela selva. O vazio da Amazônia é uma ilusão recente. O que vemos hoje são as ruínas cobertas de uma civilização perdida, escondidas sob o dossel verde. A verdadeira história do Brasil pré-colonial é de inovação, escala e perda trágica. Um legado à espera de ser redescoberto e um lembrete das civilizações que outrora prosperaram no coração da Amazônia. Os primeiros brasileiros foram criadores, engenheiros da terra, não apenas sobreviventes. Sua tecnologia era ecológica. Eles construíram florestas alimentares, manejaram rios com fazendas de peixes e transformaram planícies de inundação em campos produtivos. Eles domesticaram dezenas de plantas, criando abundância através de uma gestão cuidadosa. A riqueza da Amazônia é o seu legado, um jardim, não um deserto. Essas sociedades limparam florestas, construíram assentamentos e moldaram o ecossistema durante séculos. O mito do nobre selvagem na natureza intocada é exatamente isso, um mito. Reconhecer essas pessoas como construtoras de cidades e planeadores nos obriga a repensar a própria civilização. Suas realizações foram deliberadas, sofisticadas e apagadas pela conquista. A Amazônia que vemos hoje é um artefato vivo do seu mundo. No Acre, no oeste do Brasil, a densa floresta amazônica esconde um segredo notável. Vastas obras geométricas, incluindo círculos, praças e longas linhas retas, que só são visíveis do céu. Durante séculos, essas formas jaziam escondidas sob o dossel espesso, sua escala e propósito desconhecidos para o mundo exterior. Estes geóglifos, alguns com mais de 300 metros de diâmetro, foram construídos há mais de 2000 anos por povos antigos, cuja engenhosidade ainda nos espanta hoje. Sua grande dimensão e complexidade sugerem uma sociedade capaz de organizar projetos de grande escala e mobilizar mão de obra significativa. Os arqueólogos acreditam que essas obras de terraplenagem provavelmente serviram como centros cerimoniais, locais de encontro para as comunidades, ou mesmo observatórios astronômicos alinhados com os movimentos do Sol e das estrelas. Podem ter sido locais para rituais, celebrações ou eventos sociais importantes. A notável precisão destas formas revela conhecimentos avançados de geometria e levantamento, mostrando que os seus construtores compreenderam técnicas complexas de matemática e engenharia muito antes do contato europeu. Até a data, mais de 500 geoglifos foram descobertos em todo o Acre, fornecendo evidências convincentes de uma sociedade populosa e altamente organizada, que já floresceu no coração da Amazônia. Estes não eram monumentos isolados,
mas sim centros numa vasta rede de aldeias e povoamentos, ligados por estradas e caminhos antigos que atravessavam a paisagem. Os construtores não deixaram para trás registros escritos, apenas estes padrões silenciosos gravados na terra, os seus significados e histórias perdidos no tempo. Tragicamente, as suas culturas desapareceram após o contacto europeu, apagadas por ondas de doença e violência que varreram a região, deixando poucos vestígios das pessoas que outrora chamavam esta terra de lar. Hoje, à medida que a floresta recua, os geóglifos emergem mais uma vez, servindo como a última mensagem de um mundo perdido, uma civilização revelada pela própria destruição que a ameaça. A Amazônia nunca foi um deserto intocado. Foi moldada e transformada por inúmeras gerações de mãos humanas, deixando para trás uma paisagem rica em história. Estas obras de terraplanagem desafiam-nos a repensar a verdadeira história da região, recordando-nos que o passado da Amazônia é muito mais complexo e humano do que jamais imaginamos. Escondido sob o denso dossel esmeralda da Amazônia, encontra-se um segredo notável: terra preta, terra negra, um solo ultrafértil feito pelo homem que intriga os cientistas há décadas. Ao contrário do solo natural fino e pobre em nutrientes da floresta tropical, a terra preta é surpreendentemente rica em carvão vegetal, fragmentos de cerâmica e matéria orgânica, todos cuidadosamente trabalhados pelos antigos amazônicos ao longo dos séculos. Este foi um processo lento e paciente de terraformação, adicionando carvão, ossos, restos de alimentos e composto, ano após ano, geração após geração, transformando o terreno estéril num ecossistema próspero. Terra preta tornou possível que grandes populações povoadas florescessem, apoiando aldeias vibrantes e sociedades complexas, e derrubando o mito de que só os nômades poderiam sobreviver neste vasto deserto. Estes solos misteriosos estendem-se por centenas, até milhares de acres. Evidência clara de fazendas permanentes, jardins e uma paisagem moldada por mãos humanas. Hoje, cientistas de todo o mundo estudam a terra preta como um modelo para a agricultura sustentável, a restauração do solo e até a captura de carbono, na esperança de desvendar os seus segredos para o nosso futuro. É um legado vivo, evidência de inovação antiga, sabedoria ecológica e uma profunda compreensão de como trabalhar com a natureza e não contra ela. A terra negra da Amazônia não é apenas uma relíquia do passado, é um modelo para o futuro e uma poderosa repreensão à ideia de que as culturas amazônicas sempre foram primitivas. Nas profundezas do Alto Xingu, as ruínas de Curricugu revelam uma rede perdida de cidades-jardim. Uma vez descartadas como lenda, imagens de satélite e arqueologia confirmam uma sociedade de cidades interligadas, estradas e terraplenagens defensivas. Estas cidades foram cuidadosamente planeadas, com estradas largas, praças e florestas e pomares geridos. A gestão avançada da terra, lagoas de peixes, pomares e campos, suportava dezenas de milhares. Isso exigia uma organização social complexa e domínio ambiental. A chegada dos europeus trouxe epidemias que dizimaram estas populações. Dentro de uma geração, 95% pereceram. As cidades foram abandonadas e a floresta as recuperou. A história de Curricugu é de brilhantismo e perda súbita. Durante séculos, a selva escondeu a memória destas cidades. Além das evidências físicas, as civilizações perdidas do Brasil vivem em mitos, contos de cidades escondidas ou afundadas. A lenda de Acacor e as histórias de uma Atlântida brasileira ecoam memórias antigas de assentamentos desaparecidos. A elevação dos mares após a Idade do Gelo provavelmente submergiu antigos locais costeiros. Os primeiros exploradores escreveram sobre populações densas e chefes poderosos. Relatos outrora descartados como fantasia. A arqueologia sugere agora que estas histórias tinham a verdade. Existiam grandes sociedades. Os mitos mantêm a curiosidade viva.
insistindo que a história do Brasil começou muito antes de 1500. Eles nos lembram que muito permanece desconhecido, tanto na Terra como na nossa imaginação. O passado não é apenas o que encontramos, mas o que lembramos e buscamos. 3. Por que as complexas sociedades brasileiras desapareceram da memória? A Grande Morte, epidemias trazidas pelos europeus, dizimou até 95% da população, apagando o conhecimento e as estruturas sociais. A floresta recuperou rapidamente cidades abandonadas, escondendo provas debaixo do seu dossel. Ao contrário das ruínas de pedra, as estruturas de madeira e barro desapareceram, tornando as suas realizações quase invisíveis. As narrativas coloniais pintaram os povos indígenas como primitivos, justificando a conquista e o roubo de terras. A ideia de civilizações pré-coloniais avançadas foi ativamente suprimida. Hoje, descobertas como Terra Preta e Curricugu permanecem pouco conhecidas fora da academia. Aceitar essa história significa repensar radicalmente a identidade do Brasil. As raízes da nação são muito mais profundas do que 1500. Em 2025, nossa compreensão do Brasil pré-colonial está a ser reescrita. Imagens de satélite e lidar revelam uma paisagem moldada por inúmeras mãos. Menos de 1% da Amazônia foi sistematicamente explorada. Milhares de sites ainda podem estar escondidos. Isto não é apenas acadêmico, muda a forma como vemos os povos indígenas hoje como herdeiros de civilizações sofisticadas. A sua luta pela terra e pela cultura continua a ser uma história de milhares de anos. O passado tem lições para o nosso futuro: conhecimento ecológico, resiliência e humildade. Os segredos da Amazônia ainda estão por aí, esperando para serem descobertos. Os capítulos perdidos da história do Brasil não desapareceram. Eles estão a esperar para serem lidos. Se gostou, inscreva-se, ative o sininho e comente. Brasil Misterioso. Quem sabe juntos não desvendamos mais segredos. Até o próximo vídeo.